Bem-vindo ao nosso segundo episódio do UnaCast. Hoje nós vamos receber a Cristina Tamaso, gestora da Valora Investimentos. Bem-vinda, Cris. A Cris tem mais de 20 anos de experiência em gestão de crédito. A Valora é uma gestora de investimento especializada em crédito, que faz gestão de mais de 17 bilhões de reais em ativos em diversos produtos. A Cris tem uma carreira muito interessante porque ela passou por diversos chapéus ao redor da mesa de negócios. A Cris começou a carreira dela no Itaú BBA, em operações estruturadas em Project Finance. Depois, ela foi para a Odebrecht Transport, onde ela esteve do lado da economia real, empresa, fazendo operações com um chapéu de executiva. E mais recentemente a Cris mudou novamente o chapéu e passou a atuar como gestora, passou pela Quasar e hoje está à frente da área de crédito estruturado para infraestrutura na Valora. Bem-vinda, Cris, é um prazer receber você aqui. Obrigada. Primeiro, agradecer demais aí o convite. Para mim é um prazer estar aqui, poder conversar e fazer esse bate-papo com você aqui sobre os diversos aspectos do mercado. Um mercado difícil, complexo, mas que traz muitas coisas interessantes, muitas novidades, muitas frentes de análise, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, muito obrigada por estar aqui. É um prazer. Vou começar um pouquinho contando como é que eu cheguei aqui nesse mercado, o que eu passei ao longo da vida, o que me trouxe aqui. Lara falou um pouquinho no começo, mas é isso, eu acho que tem uma curiosidade do porquê estar nesse mercado, principalmente focado na infraestrutura e no Project Finance, é que eu fiz um MBA nos Estados Unidos e naquela época eu tinha um professor lá que dizia, vocês são brasileiros, vocês precisam olhar e entender o que é o Project Finance. Porque o Brasil necessariamente vai passar por uma onda de investimento muito grande e não tem como passar por investimentos nessa magnitude sem saber o que é o Project Finance, sem entender essa estrutura. E eu comecei a olhar, a entender, a querer analisar um pouco mais, a saber o que era e tal. Naquela época era 2007, ainda muito no começo, de fato, dos grandes investimentos no Brasil. E comecei a analisar, estudar, e quando eu comecei a procurar emprego para voltar para o Brasil depois do MBA, eu tinha na minha cabeça que eu ia voltar para fazer Project Finance. Então, e desde lá, tô aqui passei, como a Laura falou lá no começo, voltei no banco, no Itaú BBA, um banco muito forte no Project Finance, numa época muito interessante, que foi dos grandes leilões de energia, das hidrelétricas, de energia elétrica, passando pelos grandes leilões de rodovias. Então, um conhecimento muito grande naquela época, dentro de uma casa muito forte. Depois saí, fui pro outro lado da mesa, mas também num player muito, muito forte, que era o Odebrecht naquela época, dentro do braço de infraestrutura, que era a Transport, peguei a época que a Transport passou pelas grandes concessões, Rota das Bandeiras, Galeão, linha 6 do metrô, o VLT no Rio, já tinha a Embraport, mas também um investimento que passou, um projeto que passou por uma reestruturação naquela época muito grande. Então, assim, muitas coisas acontecendo dentro da infraestrutura e que eu consegui estar aí nesse meio. E aí, mais recentemente, vindo para a área de gestão, que eu acho que foi um pouco, um fechamento aí de estar em todos os lados desse mercado, fazendo gestão de recursos de terceiros para o setor de infraestrutura, que é algo que está crescendo muito. Quando a gente começou lá atrás, na Quasar principalmente, já tinham alguns FIPs e ES, que são os FIPs voltados para a infraestrutura, mas eles estavam muito mais focados em equity, e aí a partir daquele momento começou a surgir os FIPs voltados para, de fato, crédito na infraestrutura, que é o nosso carro-chefe, que é o que a gente faz. Então,
Acho que eu tenho eu tive a sorte aí, talvez, na vida de poder ter passado por esses diversos lados, né, do negócio, e que eu acho que trouxe muito conhecimento dentro do Project Finance, do setor de infra. E é um privilégio aplicar para os investidores que investem com vocês, né, ter essa experiência diversa, olhando um projeto, né? Cris, com todo esse repertório, quando chega um projeto, como é que você sabe que aquele projeto é bem estruturado? O que para a Cris é um bom projeto? Tendo o privilégio de passar por todos esses chapéus, você acabou adquirindo um olhar muito apurado para como os projetos são executados dentro de uma empresa, como eles são financiados e o que é um bom projeto. Como é que você enxerga que chegou na sua mão um bom projeto? Eu acho que a primeira coisa é entender quem são os principais stakeholders. Então, quem está de fato envolvido no projeto. Então, a primeira coisa que a gente olha é o empreendedor, de fato, o acionista. Para entender track record desse cara, se ele realmente sabe do que ele está fazendo. E aí é um ponto super importante, que o Brasil é um país com uma diversidade muito grande entre as diversas regiões, né? Então, saber empreender no Brasil é você conhecer não só as particularidades, né, da economia, que não é fácil, as particularidades em relação a questões tributárias, que são coisas super, super complexas e muito importantes quando fizer uma análise de um projeto desses, e as particularidades de cada região. Então, o cara que investe no Sul, ele vai passar por coisas diferentes de quem está investindo no Nordeste, no Sudeste. Então, isso também é uma coisa que a gente olha muito. Qual é o track record do empreendedor que está ali? Ele sabe o que ele está fazendo, ele já fez, ele já sentiu as dores daquele setor que ele está investindo. E aí, lembrando que a infraestrutura, né, ele não é um setor específico, né? Dentro da infraestrutura tem diversos setores com riscos completamente diferentes entre um e outro. Então, quando a gente olha a rodovia é uma coisa, quando a gente olha porto é uma outra coisa, aeroporto, energia elétrica, são coisas completamente diferentes, mas que estão dentro de infraestrutura. Então, entender se esse empreendedor sabe o que ele está fazendo, se ele já teve experiências, já passou por algumas dores do setor que ele está, é a primeira coisa que eu acho que a gente olha com muito critério, muita diligência. Passou do empreendedor, é um pouco os outros stakeholders principais. Então, quem vai construir, né? Ele sabe construir, ele sabe o que é aquela construção. E, de novo, vamos falar que infraestrutura é assim, construir uma rodovia que tem ponte, que tem túnel, é uma coisa. Construir uma hidrelétrica é outra coisa completamente diferente. Então, não adianta você estar com um EPCista, né, que é o que a gente chama, o construtor, que é o cara que tem que conhecer, que ele tem um super track record para fazer rodovia, mas a gente vai fazer um porto, a gente vai fazer um aeroporto. São coisas completamente diferentes. Ele precisa ter um histórico no setor que ele está atuando. Esse é outro ponto. Outra coisa importante, equipamento, né? Dependendo do setor, a gente precisa de equipamentos muito específicos. Aqui vou citar o setor de energia, especificamente geração distribuída, por exemplo. Que são placas solares, né? O principal setor aí da geração distribuída são as placas solares. É uma tecnologia super nova que surgiu agora, nos últimos 10 anos, né? Última década que isso pegou tração, né? Tem diversos fornecedores. Precisa entender se esses diversos fornecedores conhecem, sabem o que é aquilo, entendem as diferenças, né? Junto com isso, tem a questão de que esses equipamentos estão sendo duramente testados em relação a temperaturas.
Você colocar placas no teto das casas que vão pegar 40 graus, que está acontecendo isso no Brasil, né, como é que elas vão se... né? Exato. Como é que elas se comportam? O que acontece com esse tipo de equipamento nessas altas temperaturas? Eles deterioram mais rápido ou não? Então, ter fornecedores que também entendem, que estejam se atualizando, é outro ponto importante. E junto com tudo isso, um bom projeto, ele é bom quando as amarras entre todos esses players são fortes. Então, os contratos são fortes. Eles delimitam o que é a obrigação e o dever de cada um desses stakeholders. Então, isso é muito importante também. Porque cachorro de 2 anos morre de fome. Então, sempre. Exato. Então, quando você tem contratos que deixam claro que aqui começa a obrigação do acionista e aqui começa a obrigação do fornecedor de equipamentos e aqui começa... Isso fica muito mais fácil quando a coisa dá errado. E vai dar errado. Vai dar errado. É impossível achar que projetos desses, que muitas vezes demoram 3, 4 anos para ficarem prontos, quando a gente está falando de rodovias, 4 anos, quando a gente está falando de portos, depende do tamanho da estrutura que você vai fazer, são 2, 3 anos de obra, vai dar errado. E faz parte do show dar errado, né? É impossível você achar que consegue mitigar todos os riscos e a coisa... Mas quando der errado... Os contratos estão bem firmados de modo que a gente sabe para quem que a gente precisa recorrer. A gente sabe quem que a gente tem que cobrar naquele momento. Então, resumindo aqui, um bom projeto precisa ter bons stakeholders e precisa estar muito bem estruturado em termos dos contratos que envolvem o projeto. E você comentou, Cris, sobre os setores, né? Análise de risco sobre os fatores que podem dar errado é uma análise que é própria para cada setor. Na tua visão, o nível de maturidade desses setores é comparável dos subsetores de infraestrutura? Quando a gente compara os marcos regulatórios de energia, rodovia, aeroportos, esses últimos 20 anos que a gente viveu, né, teve muita evolução regulatória também. Como é que você compara esses setores? Você acha que eles estão em níveis de maturidade semelhantes entre si? Uma questão que é quando você delega para alguém a gestão dos seus recursos, uma das principais coisas é você saber se quem está lá sabe o que está fazendo. Se quem está lá já passou por diversas fases. Porque o Brasil é um país que vive ciclos e eles não são ciclos definidos, né? São altos e baixos frequentes e que, quando você olha para cada um desses setores, eles sofrem diferentemente com isso. Então, esse ponto que você citou dos marcos regulatórios e do arcabouço regulatório no Brasil é extremamente importante. Definitivamente, os subsetores de infra estão em momentos completamente diferentes. Então, quando a gente olha para energia elétrica, por exemplo, é uma coisa. O Brasil já passou por diversos momentos na energia elétrica, mas hoje é um setor que já teve um marco regulatório muito testado, né? E que a gente consegue ter uma visão melhor em relação aos riscos desse setor. E aí, falando da energia aquela, a energia estruturante, né, que é a geração centralizada, aqueles grandes projetos. Quando a gente fala, por exemplo, da geração distribuída, é um outro subsetor dentro da energia que está em um momento completamente diferente. Ainda está sendo testado, totalmente é um modelo testado, de negócios. Com um marco regulatório super recente. E que ele impacta na estrutura de todo o setor em si, né? Então, a geração distribuída mudou muito a dinâmica com a distribuidora, que era um ente-chave no setor elétrico, né? E agora está sendo testada também. Então, mas eu acho que o ponto principal é ter o marco regulatório foi o que fez a gente começar a olhar esse setor. Sem o marco regulatório é impossível, porque daí você não tem segurança alguma do que fazer no momento que dá errado.
e você não sabe regras, você não sabe como é que é a relação da agência reguladora com aquele projeto, com aquele empreendedor. Então, isso, quando não existe o marco regulatório, é impossível você trabalhar num setor que não tem essa estrutura, né? Ou seja, esperar que haja uma diversidade de bolsos, né, para financiar crescimento econômico, investimento em infraestrutura, sem regras claras do jogo definidas pelas agências reguladoras responsáveis por aquele setor, por um arcabouço legal e regulatório forte, é uma ilusão, né? Achar que jogar a responsabilidade para o mercado de capitais ou para o mercado de crédito, de apostar em algo em que a regra do jogo pode mudar se mudar o governante. Acho que isso torna-se ainda mais desafiador quando a gente mergulha em setores que a esfera regulatória é no âmbito municipal e estadual, né? Talvez por isso as PPPs, que são as parcerias público-privada no âmbito dos municípios, tenha assim, não decolou ainda, né? Tem desafios enormes. Esse é outro ponto, né? É a esfera que você está lidando, né? Então, a esfera federal, um pouco mais... eu não vou nem dizer tranquilo, mas com regras um pouco mais claras. Mais claras, né? E agora, quando você olha saneamento, né? Acho que o saneamento é talvez o setor que mais sofra com esse ponto da esfera municipal, estadual menos, mas municipal, porque tem ali concessões focadas em determinados municípios ou que unem, né, alguns municípios ali para fazer as concessões e tal. E é isso, assim, muitas vezes, se você não tem um arcabouço regulatório muito forte, são prefeitos que muitas vezes são desconhecidos, que passam ali 4 anos, daí quando sai, o outro que entra, ele tem ideias completamente diferentes, aí ele muda tudo. Ele resolve quebrar contrato, ele resolve não seguir o que foi feito na gestão anterior, né? por achar que aquilo lá não devia ser feito. Então, assim, esse tipo de risco é um risco que não dá para qualquer um correr, porque é totalmente fora, você não tem o que mitigar com isso, não tem como mitigar. E aí esse é um ponto importante de se falar. O que é a essência do Project Finance, né? Você fazer a análise de risco, você criar instrumentos que mitiguem esses riscos. Mas quando você não sabe que riscos são, como é que você cria instrumentos para mitigar algo que é a cabeça da pessoa que está lá naquele momento? Do gestor público, né? Exato. Acho que uma das características do financiamento à infraestrutura é o prazo que perpassa por 2, 3, às vezes até 4 gestões em ciclos eleitorais. Se a regra do jogo pode ser revisitada a cada 4 anos, você não vai conseguir trazer o investidor para correr risco de 15 anos em algo em que ele pode falar com 4 lideranças políticas no meio do caminho diferentes, com visões diferentes. E aí a importância de marcos regulatórios estáveis, né? Considerando toda essa dificuldade, é possível criar estruturas inovadoras? Tantos fatores de risco a serem considerados, como trazer inovação e buscar trazer produtos diferentes para o investidor que vocês captam, gerenciando esses riscos de maneira mais criativa. Você pode citar algum exemplo que te vem à mente de alguma operação que vocês inovaram, tomaram talvez um pouco mais de risco, mas estava bem segura do... É um bom ponto, assim, eu acho que isso, a gente tá passando por um momento em que todos os gestores estão procurando instrumentos inovadores para tentar, quanto mais cedo a gente pegar riscos, melhor né? Então, os instrumentos estão sendo sempre criados para a gente se antecipar. Porque eu falei isso no começo, né? Vai dar errado. Não tem como tudo dar certo, né? São anos de obra, depois são anos de operação. Então, vai dar errado. O nosso papel é
exatamente antecipar o que pode dar errado. E para isso, a gente tem criado algumas estruturas exatamente para que o projeto tenha resiliência nesse vai dar errado e nesse tempo que precisa para resolver. Então, a gente tem criado estruturas de contas muito mais robustas do que a gente fazia anteriormente. Então, o que eu estou dizendo? Que a gente tem criado, por exemplo, o Brasil tem essa questão de oscilações muito grandes econômicas, né? Então, um projeto, muitas vezes, pode ter um problema, um atraso na logística de trazer o equipamento. Um problema de período de chuva muito, muito prolongado. Ou um período de seca muito prolongado também, né? Aqui, voltando aqui para aquela questão de que a gente está passando por uma fase que a gente está mudando muito o padrão, né, o histórico. Então, quando a gente olha, agora o período de chuva vai ser 2 meses, 3 meses, não vai mais ser. Ele certamente está mudando isso. Isso tem um impacto muito grande nos projetos. Então, a criação de contas, reservas muito mais robustas para suportar esse tipo de oscilação. A gente tem feito estruturas, por exemplo, de recurso ao acionista também muito mais rápido. Então, definição de que tem algumas coisas que acontecem, alguns riscos, que o risco é do empreendedor. E não dá para jogar, dividir um pouco essa balança, o que é risco do sponsor, o que é risco do investidor. Exato, né? E aí a gente... do credor. A gente cria instrumentos lá no âmbito do empreendedor para ter a certeza que nesse momento ele vai conseguir ajudar e dar suporte para o projeto. Então, essas estruturas, elas têm nos ajudado muito a passar por momentos complicados. E quando a gente fala também aí de projetos já operacionais, a gente tem criado algumas estruturas até mais automáticas de monitoramento, que eu acho que esse é outro ponto super, super importante. A gente está falando aqui quando a gente financia um projeto, a gente está falando de estruturas que podem ir até 15 anos. 15 anos que precisam ser acompanhados muito de perto. Em tempo real, né? Em tempo real. Então, a gente tem criado estruturas que permitam que, assim, a gente defina alguns parâmetros e defina nesses parâmetros bandeiras. Vermelho, amarelo e verde. Então, aqui a gente está olhando aqui, o parâmetro está... Então, parâmetros por exemplo, na geração de energia, né? O projeto está gerando energia e ele tem lá um comportamento, né? Então, a gente tem colocado estruturas que conseguem ver se esse comportamento ele está muito diferente do que era padrão esperado. Do que era previsto. E aí, estando muito diferente, popa ali uma mensagem, olha, tem algum alerta aqui. E aí a gente questiona o empreendedor. O que aconteceu aqui? Muitas vezes alguma coisa, de fato, de clima, algumas vezes de uma máquina que deu um soluço ali, foi arrumado rapidamente, mas muitas vezes pode ser que, de fato, foi alguma premissa mal definida. E aí, a gente triga uma revisão daquilo para entender se aquela premissa mal definida, qual foi o impacto que ela trouxe? Ela, de fato, vai reduzir a receita do projeto? Ela vai aumentar o custo? Em sendo isso, como é que a gente precisa rever o projeto como um todo? Não precisa. Então, eu acho que o que a gente tem tentado fazer é sempre criar mecanismos mais automáticos desse monitoramento e desse objetivo de tentar antecipar. Chamar os sponsors, estar na mesa discutindo o risco de projeto antes do risco se materializar, né? Porque a gente viu, por exemplo, você falou de aeroportos, né? O início das licitações de aeroportos teve muito tropeço, né? E aí foi essencial o credor estar na mesa antes da crise. Total. Contaminar todo o setor, né?
E isso acabou motivando regras mais claras de caducidade e Isso, saída de contrato de concessão. exatamente, dentro disso que é legal perceber, assim, né, quem acompanhou ao longo dos anos o que aconteceu no Brasil em termos de concessão, lá atrás, por exemplo, Rodovias me dava pelo pedágio e pronto, acabou. Depois foram vendo que a curva de utilização daquela rodovia era muito ligada com aspectos econômicos. Então foi criada a estrutura de bandas, que é algo super importante, né? Que a banda então tá lá definido qual é o padrão daquela rodovia, mas se oscilar para cima ou para baixo, quem que vai dividir o risco dessa oscilação? Como vai fazer? Isso é essencial num projeto desses. A mesma coisa para aeroporto. É impossível achar que durante 15 anos tudo vai ser smooth e nada vai mudar. Impossível. Porque a gente passa por oscilações, né? Então, eu acho que o mercado já aprendeu demais. Mesma coisa com energia elétrica. Aprendeu muito, tem evoluído muito. E tem melhorado muito. Eu acho que o Brasil hoje é outro patamar em termos de marco regulatório e de estruturação de concessões, né? Várias leis que criaram esses mecanismos para as concessões novas e que foi assim, essencial, porque, de novo, o Brasil tem muita necessidade de investimento em infraestrutura. A gente não vai crescer se a gente não investir em infraestrutura. E aí tem um momento que começa também a não ser só uma preocupação de você aumentar o número de projetos, mas você manter o que já existe. Que isso... Aprender com os modelos que já foram aplicados, né? E também manter, vivas, né? manter fisicamente mesmo, assim. Não adianta você fazer uma concessão que constrói uma rodovia e que não exige que ela seja atualizada, que fez uma ponte que não exige que ela seja feita a manutenção. Porque infraestrutura velha traz custos maiores para o próprio país. O custo do Brasil aumenta, porque não funciona nada. Você tem custos em cima disso. Então, para a gente poder crescer, a gente necessariamente precisa passar por investimentos robustos em novos ativos e também ter uma preocupação muito grande com o que já está aí, né? Então, eu acho que quando você me faz essa pergunta sobre inovação, acho que a inovação vai nesse setor, né, vai desde a inovação em como lidar com os diversos entes, então, que é a questão regulatória, que está sendo cada vez mais inovada, cada vez novas leis sendo... E a inovação em termos de como é que a gente se antecipa, né, o que a gente pode usar em estruturas, em mecanismos para se antecipar a problemas, porque eles vão ocorrer. E a gente precisa se antecipar para resolver antes que ele tenha um impacto maior, né? E nesse contexto, Cris, você comentou muito sobre quais são as características de um bom projeto. Tem uma coisa que não dá para fazer? Que você já consegue olhar e falar, olha, esse tipo de risco não está maduro ainda, o investidor não consegue suportar, precisa desenvolver mais em algum setor. A gente comentou de risco municipal, de PPPs, que é muito desafiador. Tem algum setor que você olha e fala, nossa, esse setor ainda está muito quadrado, precisamos amadurecer o modelo regulatório antes do mercado de capitais abraçar? Tem, definitivamente tem. E acho que veio junto com a atualização das leis do FIP, das leis da 12431, que é a lei específica para investimentos em projetos de infraestrutura e tal, que trouxe setores novos, como, por exemplo, educação, saúde. Eu acho a gente precisa de investimento nesses setores. Mas tem um ponto em particular aqui que ele é um pouco uma dicotomia muito grande com a estrutura do Project Finance para esses setores, porque quando a gente financia um projeto, a gente sempre tem em garantia aquele projeto. Então, exemplos, quando eu financio um aeroporto, eu tenho em garantia as ações daquele aeroporto, todos os equipamentos daquele aeroporto,
mesma coisa vale para energia elétrica. E para a gente hoje tem um desafio muito grande quando a gente fala de saúde e educação, porque que a gente pode fazer no momento em que dá errado um financiamento para uma escola, para uma universidade? Eu vou poder tomar ações e que muitas vezes vão impactar o dia a dia de estudantes. Isso é muito complicado. Isso traz um risco que para o credor ele é um risco muito difícil de lidar. E isso vai para hospital também, por exemplo. É uma transferência, talvez, que não seja muito bem pensada, né? Porque o papel do investidor de crédito, ele coloca o capital em risco financiando um projeto específico e, como credor, ele recebe o capital dele de volta acrescido de uma remuneração porque ele correu aquele risco. Transferir para o investidor privado de crédito a responsabilidade de indiretamente fazer gestão de setores onde o papel público ele é central. Exato. E esperar que você consiga espelhar, né, os mesmos mecanismos de gestão de um empreendimento de infraestrutura, ainda é muito complexo, né? Muito. Porque a essência das estruturas que foram desenvolvidas nos últimos anos é garantias contratuais, reestruturação e, no limite, esse sponsor não funciona, você pode... Os credores têm poder, inclusive, de trazer outros sponsors. Como é que vai fazer numa escola e no hospital? Exato. Dificilmente o credor vai ter ingerência de eleger eu posso tirar o sponsors. Equipamento dali? Não posso, né? Vou matar pessoas. Isso, então, esse eu acho que para a gente tem surgido novos projetos nessa área e às vezes batem lá e a gente fala... Puxa vida, e são projetos até interessantes, são projetos legais, mas a gente sempre fala, olha, a gente ainda não amadureceu o suficiente para entender que a gente pode correr esse tipo de risco, né? Sem que impacte de fato. Passaria talvez por um arcabouço ou uma ancoragem maior no próprio setor público, né? Exato. Dando alguma garantia específica, porque não vai ser o papel do gestor de crédito recuperar a gestão de um hospital ou melhorar uma gestão de escola. Na verdade, o credor nunca tem essa função de fazer a gestão direta de um projeto e sim discutir garantias. Concordo com você. E aí eu vou pegar esse gancho para lembrar um outro ponto do que também é um bom projeto que a gente acabou não falando, mas que eu acho que isso casa muito. Uma outra coisa que é muito importante além da análise do acionista, é ter esse acionista junto e alinhado ao longo dos 15 anos. Então, a gente, por exemplo, tem uma regra interna lá na Valora que a gente não financia 100% do projeto. Porque a gente precisa ter o sponsor junto com a gente, né? Ele precisa estar lá com o dinheiro dele, ele precisa estar lá sentindo a dor com a gente, de que se deu alguma coisa errada, ele precisa saber que ele também vai perder, né? O famoso skin in the game. O skin in the game, assim, várias vezes alguém batem lá pra gente, mas a gente queria financiar 100%. Não dá, porque isso não traz o alinhamento que a gente precisa e nós, credores, não podemos ter a pretensão de achar que a gente sabe e conhece tecnicamente todos esses subsetores de infra. E a gente, para nós é muito claro isso lá, e nem é o nosso papel. Né? Nosso papel é entender, é saber exatamente como mitigar todos esses riscos. Agora, saber ali as nuances técnicas de cada uma das coisas, eu não tenho como saber, né? Então, ter um empreendedor é super importante, porque é isso, no momento que precisa, ele precisa estar junto, ele precisa saber que se ele não estiver junto, ele vai pro buraco junto, né? Então, esse eu acho que é um ponto que é muito importante. Passa um pouco pela qualidade de sponsors, né? Que você colocou no começo. Dado esse Brasil de altos e baixos, né? Essa complexidade de leis federais, regulações estaduais, municipais, como
você consegue criar e desenhar uma estratégia de longo prazo, Cris? É um desafio e tanto. Quando difícil. entregar retorno para o teu investidor em cima de setores que mudam em diversas gestões, num pipeline, por outro lado, enorme de investimento para acontecer. Como é que você consegue estruturar, entregar valor no longo prazo num ambiente tão complexo como esse? Acho que esse talvez seja o maior desafio até de ser brasileiro, né? E oportunidade também, né? É isso. Desafio e oportunidade. É isso, exato. Porque a gente tem que saber tirar destas dificuldades, né, e dessas grandes oscilações, as oportunidades que tem. Então, o que a gente tenta fazer, né? Para nós é muito importante estar sempre muito perto daquele projeto, daquele empreendedor. Então, uma coisa que a gente gosta muito, que a gente sempre fala para os nossos parceiros, a gente não vai financiar um projeto seu e vai embora. Se você é um cara que entende do setor, se você é um player robusto, a gente tem interesse de estar com você ao longo da vida do seu negócio e ajudar a crescer, e ajudar a se desenvolver, ajudar a atualizar. Então, a proximidade com o parceiro é essencial. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é exatamente essa robustez na estruturação. Então, a gente costuma sempre falar que, idealmente, para nós, quanto maior o número de projetos no nosso portfólio que tenham sido estruturados por nós, melhor. É óbvio que isso funciona até um determinado momento, porque estruturar um projeto de infraestrutura é uma coisa que demora muito, que tem... Agora, a gente nunca vai entrar num projeto em que a gente não tenha a confiança de que todas aquelas estruturas mitigadoras que a gente entende serem essenciais estão lá. Então, a gente já entrou, por exemplo, em projetos trazidos por terceiros, e a gente faz isso muitas vezes, e óbvio que a gente crescendo, isso vai ter que aumentar esse tipo de parceria, mas a gente sempre, dá pra gente colocar essa estrutura a mais aqui na operação que vocês estão fazendo, porque isso aqui para nós é essencial, e ter parceiros técnicos é outro ponto que a gente entende ser crucial, né? E aí, o que eu chamo de parceiros técnicos? Todos os nossos projetos na nossa carteira têm um que a gente chama de engenheiro independente ou técnico independente junto com a gente por todo o prazo da nossa dívida. Por quê? Porque, como eu falei, não dá para nós gestores, acharmos que a gente conhece tudo tecnicamente. Então, como é que uma máquina ali, um gerador num projeto de energia, todas as nuances aí agora, né, a gente está passando por essa fase nas rodovias de automatizar pedágio, então como é que são as fugas, como é que não são, como é que essas máquinas todas, quanto reliable elas são, né, então esse tipo de coisa, assim, a gente não tem a pretensão de saber, né, técnico, então ter parceiros que saibam que trazem esse tipo de conhecimento para o nosso dia a dia, para os nossos relatórios, é muito importante. E você costuma achar e parceiros técnicos brasileiros, porque a gente também tem muita carência, muitos setores que a gente está crescendo no Brasil, já são mais maduros no mundo e aqui no Brasil... a gente sempre fala da carência de mão de obra técnica especializada. Você se apoia mais em consultores locais ou você vai buscar parcerias fora do Brasil também? Atualmente, a gente tem usado todos locais. E assim, sendo bem transparente, muitos, às vezes... esses parceiros, eles têm uma visão muito técnica, mas eles não têm aquela visão do que o credor precisa olhar, né? O que para o credor é importante? O cara tem uma visão muito mais técnica ali exatamente da estrutura, da engenharia, né? Então, a gente tem desenvolvido parcerias em que a gente vai moldando,
né? Então, o setor de saneamento é um exemplo disso. A gente tem um engenheiro independente que a gente usa, que a gente foi conversando e foi dizendo para ele, olha, esse ponto aqui a gente precisa ver nessa ótica, que é para nós a ótica do financiador, que é o que vai fazer diferença para a gente. E a gente foi... Hoje eu acho que a gente tem bons técnicos que sabem, e aí muito especializados em cada um dos subsetores. Então, eu acho que a gente não tem nenhum problema em achar independentes que possam nos ajudar. E tem sido parcerias muito legais e muito eficientes. Sabe? E um mercado que se formou nos últimos 20 anos também, né? Com esse crescimento de investimento em infraestrutura, né? Totalmente. No Brasil, que é ótimo. Isso traz suporte para os investidores, conforto, né? De que a gente tem bons técnicos para apoiar nesse momento de estruturação das operações, né? Exatamente. Isso é outra coisa essencial, assim, ter parceiros que possam suprir os nossos déficits, né? Então... e eu acho que o mercado hoje desenvolveu estruturas bem interessantes nesse aspecto. Cris, olhando um pouco para o futuro, né? A gente acabou de ter uma nova regulação de debêntures, de infraestrutura, que visa mudar um pouco o foco, talvez, da pessoa física para o investidor institucional. Quais são as perspectivas em relação a essa nova regulação? Você está animada? Você acha que isso vai trazer um dinamismo maior? Ou vai demorar? Acho que a ansiedade de executar essa agenda de investimento que o Brasil tanto precisa é grande, né? Eu acho que essa debênture de infraestrutura, ela é um instrumento interessante conceitualmente. Né, eu acho que lá atrás, quando foi criada a debênture incentivada, mirou-se muito na ideia de trazer a pessoa física, né, para esse mercado. E fez um papel muito importante, de fato trouxe. Surpreendente, né? Surpreendente. Jabuticaba brasileira, exatamente. Né? Porque pessoa física financiando infraestrutura só tem aqui. Isso, surpreendente, deu muito certo, eu acho que foi muito interessante. A debênture de infraestrutura, eu acho que também vem nesse sentido. Talvez a minha crítica aqui seja um pouco no como fazer, né? Então, veio ali uma lei definindo a estrutura, como é que vai funcionar, mas ela está dependendo de várias outras decretos para ela ser definida exatamente o operacional, né? Como é que ela vai funcionar efetivamente. E que essa é a minha crítica, assim, o Brasil sempre cria essas diversas instâncias, né? Então, primeiro eu ponho a lei. Aí agora a lei lá cita lá que vai precisar de um decreto assim, vai precisar de... E aí todo mundo fica esperando sair esses decretos todos para entender como é que vai funcionar, quem vão ser os stakeholders, como que eles vão... Quem vai precisar de ministérios para aprovar, não vai? Acho que precisava ser tudo junto, né? Talvez diminuir a ansiedade. Uma força-tarefa, né? Talvez diminuir a ansiedade de botar na mesa, mas quando botar, vem com tudo já pronto, né? Vem com tudo definido. Claro que, né, detalhes ali são sempre ajustados ao longo do tempo e tal, mas essa maneira como a gente tem feito no Brasil de que, vai lá, faz a lei, daí depende de instâncias inferiores de fazer a regulamentação dessa lei, é burocrático, cria margens para que as pessoas comecem a trabalhar em cima de estruturas que às vezes não vão ser as que vão ser as finais, porque ainda não está regulamentado a final. Então, cria muita incerteza. Toda vez que vem uma estrutura nova dessas, ela vem dependendo, e aí cria um monte de incertezas, cria um monte de dúvidas, cria um monte de especulações de como isso vai funcionar. Então, eu acho que são leis importantes, acho que é legal tentar trazer quanto mais bolso a gente tiver, melhor porque o investimento é monstruoso que a gente precisa, então não dá para achar que o governo vai fazer sozinho, impossível. Não dá para achar que o privado vai fazer sozinho, impossível. Precisa da união dessas
né, Público e privado, o público né? e o privado banco de sempre. fomento, mercado de capitais. Exatamente, cada a um gente tem seu passou papel. por uma fase em que o BNDES fazia tudo, né? E daí conseguimos fazer uma mudança para mostrar que o BNDES também não tem essa capacidade de fazer tudo. Ele precisa também do privado para ajudar a fazer. Então, eu acho muito importante essas estruturas, acho que são, mas a minha crítica é como elas estão sendo colocadas. Apresentadas parcialmente, né? E até precisa ser menos burocrático. O efeito final de diversificação de bolsos, isso impulsionar investimento, demora, né? Não, e aí, assim, o tempo que a gente gasta tentando pensar como vai ser. São diversos. Eu participo de alguns fóruns, por exemplo, né, de infraestrutura. Então, assim, depois que veio essa lei, eu participei de vários, que é todo mundo tentando, através de alguns indicadores. O fulano falou na entrevista que ele deu lá não sei aonde, que vai ser desse jeito. Então vamos começar a trabalhar para se for desse jeito. Aí vem o outro e fala assim, pessoal, putz, eu ouvi do fulano lá, não sei, na reunião ministerial da não sei aonde, que vai ser de outro jeito. Aí começa todo mundo... Olha o tempo que se gasta em pensando como que vai ser, através de, né, conversa de corredor, para tentar se antecipar. E se a coisa viesse redonda? Vamos fazer redonda? Tá aqui, ó. Essa é a lei. Os decretos que regulamentam são esses. Funciona desse jeito. A execução vai ser assim. Isso. Padrão. Você concorda que era muito mais fácil? Sem Gasta-se dúvida. muito menos tempo com né, especulações de como vai ser do que a gente está hoje. Então, assim... Resumindo, acho importante essas novas estruturas, acho que elas são essenciais, quanto mais a gente puder trazer novos investidores, melhor. Mas é isso, precisa botar para rodar, porque hoje ainda é tudo muito no papel, né? E sobre setores, Cris, esse ano tem promessa de leilões de rodovia, mais leilões de rodovia, leilões de transmissão, agenda de saneamento, leilão de energia de reserva... Tá animada? Muita coisa. Com algum setor específico que para vocês vai ser uma grande oportunidade aí para o mercado de capitais digerir, o mais habituado a fazer? O que vocês estão olhando mais de perto? Olha, eu acho que Se você puder dividir com a gente. Claro, não. Eu acho que assim, animado a gente tá. A gente acha que tem um bom momento para infraestrutura. E assim, acho, independente de que extremo que é o governo que está aí, né, que a gente tem oscilado aí nos extremos, eu acho que já é muito claro para esses extremos de que infraestrutura é um vetor super importante para crescimento econômico. Não tem outro jeito. Um país que não tem uma infraestrutura robusta não cresce, né? E isso... Não sou eu falando, né? Isso é comprovado no mundo inteiro. Então, eu acho que assim, a gente está muito animado que o pipe é monstruoso, né? Eu costumo, quando a gente faz a reunião com os nossos cotistas, eu sempre brinco que nosso papel não é achar projeto, nosso papel é exatamente saber escolher os projetos. Porque projeto tem e muito. E nesses diversos setores. Para nós, assim, o que está sendo interessante, a gente tem olhado com mais carinho, por exemplo, para o setor de iluminação pública, que é um setor que a gente entende ter uma aderência muito interessante à nossa tese, que traz um impacto para a comunidade que essas concessões estão sendo colocadas, né? A gente... as grandes cidades e médias e pequenas e tal, essa questão da iluminação pública, ela é muito, muito importante, traz uma qualidade de vida para aquela população, então a gente tem olhado com muito carinho isso, e a gente tem olhado também para saneamento, e aí nesse caso na esfera até municipal também, tem sido muito interessante até acompanhar o impacto que tem esses projetos de saneamento nas comunidades, né? Então, a gente volta e meia faz ali um giro para entender, assim, quando você pega comunidades que não tinham o acesso a saneamento básico e que passaram a ter,
o impacto para aquela população é monstruoso, assim, as pessoas começam a entender o que é dignidade, né? E vamos falar que a gente está em 2024 e que é muito triste a gente saber que tem muitos e muitos municípios no nosso país que não tem o básico, assim. Então, a gente está tentando unir aqui na nossa tese um pouco, né, do investimento e do que isso traz de impacto, né, para o usuário final ali, para quem está dentro daquela ecossistema que está sofrendo o impacto daquela nova infraestrutura. Então, a gente não tem nenhum setor que a gente diga assim, esse setor a gente não vai fazer. Mas é isso, tem alguns setores que a gente tem olhado mais por entender que tem estruturas que estão chegando com estruturas interessantes. Na iluminação pública é uma coisa meio nova e muitas concessões acontecendo e que a gente tem gostado de olhar. O saneamento municipal, o saneamento estadual e federal, ele ele tá mais alocado nessas grandes empresas e que daí tem na BNDES como um grande ainda player. O nosso foco tem sido mais o municipal mesmo. E tem sido interessante, assim, se você me perguntasse há alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, se eu faria projetos em saneamento municipal, certamente eu diria não. Hoje, com o marco regulatório, a gente tem total conforto e tem funcionado muito bem. A importância de marcos estáveis, acho que tangencia todos os pontos que a gente falou, né? Os sponsors que estão liderando esses projetos têm muita experiência, marco regulatório estável, isso traz conforto para que o mercado de capitais possa causar, de fato, um impacto grande na sociedade, né? Exato. Os dois setores que você está trazendo, iluminação pública e saneamento, transformam a vida, né, de milhares e milhares de pessoas, né? Ou seja, é possível viabilizar investimento e financiamento privado em setores de alto impacto. Exato. Mas... Isso é um ponto até legal, assim, quando a gente desenhou o nosso produto, foi uma coisa que a gente pensou muito, né? Sofia, que faz a gestão das estruturas comigo, desde que a gente começou, que a gente se uniu lá atrás, ela sempre colocava esse ponto. A gente não dá para fazer infraestrutura sem olhar para o impacto que ela traz. E aí, nossa tese, a gente criou um framework, né, junto com uma consultoria especializada nisso, exatamente para que a gente possa, ao longo do tempo, medir esses impactos, né? E foi muito legal essa contribuição. E assim... Muitas vezes, quando a gente conversa com os nossos cotistas, né, a gente além de fato, fazer a infraestrutura e ter operações que têm rendimentos muito interessantes, né, para o cotista final, é importante que o investidor pessoa física saiba que não dá para só olhar para aquilo, né, com uma visão simplesmente de retorno. Vamos olhar também para o impacto que a gente traz, né, fazendo esse tipo de projeto. E essa foi uma coisa, acho que deu aquele cerejinha final na tese, de trazer essa visão mais humana de impacto que também tem sido muito interessante de acompanhar. Muito bom. Muito bom, obrigada, Cris, um excelente bate-papo. Espero que a Valora continue apoiando esses diversos setores e muito sucesso para você e essa nova rodada de captação que vocês fizeram, e a gente se beneficia do trabalho de vocês. Excelente. Eu que agradeço. Pode me chamar mais vezes, estarei sempre por aqui. Muito obrigada. E obrigada a vocês pela audiência. Esse foi o segundo episódio do NaCast. Hoje a gente discutiu com a Cris da Valora o olhar do gestor sobre as oportunidades de investimento em infraestrutura. Acompanhe a UNA nas redes sociais, no UNA Connect, e até o próximo episódio.